Oh. Deixa eu depois. Já. Mano, muito boa tarde. O noivo chegou. Não, estamos aqui. Estamos presentes, pronto? Onde estaria já aqui? É? De facto, sim. Bem, há sempre aí um contratempo, mas conseguimos. Até depois um dos juízes ligou, o nosso vogal, o professor Carlos Pérez. Se era bom chegarem já para começarmos. A lei não entrou, seria 70. Entramos já, hoje não entramos já mesmo hoje. Veja só. Vamos lá entrar. É melhor entrar. Obrigado. Não, vamos entrar. Vamos entrar já. Certo. Tá bem. Boa tarde. Professor está onde? Está ali naquela sala. Não é aqui. Licença. Muito boa tarde. Muito obrigado, sim. Mas está tudo. Do outro lado dentro da sala. Obrigado. Sim. Não, estamos prontos, sim. Estamos só a contar. Queremos começar? Tá bem, professor. Sim. Aqui não, está tudo. Não, na C1. C1. Tá bem, professor. O professor Carlos Pérez mesmo que disse que não é. Pronto. Não. Sim. Veja só o casaco, por enquanto. Não, na outra aqui, no outro lado. Não. Aqui dá mais. Oi, as águas, isso não ficou nada, não ficou. Tá. Tchau, velho. Fotógrafo da família, irmão. Carlos e Yossi, bueno. Pronto. Fotógrafo. Vamos logo, tu viu onde pagamos a saúde. Não vamos entrar? Não terá hora. Aí é? Mas da decoração. Não, acho que pode entrar.
Yeah. Não, ainda deixa ainda coisa. e sendo bem-vindo a esta sessão científica do trabalho do Instituto. Por favor, podem sentar-se. Então, vamos passar a palavra à doutora Dácia para poder fazer o trabalho de apresentação do nosso candidato. Boa tarde mais uma vez. No uso das competências que me foram conferidas pelas disposições conjugadas nas alíneas G e Q, ambas do artigo 10 do Estatuto Orgânico do Instituto Superior Politécnico da Kaala,
autorizo a defesa e nomeio o corpo de júri para provas públicas de graduação acadêmica como requisito parcial para a obtenção do grau de licenciatura em psicologia, o candidato José Chimbalandungu Katimba, com o tema Influência da cultura do poeta. Aqui não está processo. No processo. Influência da cultura no processo de ensino e aprendizagem, um estudo de caso na escola primária número 13 de Olinda Rodrigues, Chicalaxoloanga, que de seguida se publica. Presidente Apolinário Namalhong, mestre em Ciências, professor do curso de graduação no Instituto Superior Politécnico da Cala. Primeira vogal, André Calupes, licenciado, professor do curso de graduação no Instituto Superior Politécnico da Cala. Segunda vogal, Nachiweka Alice, licenciada, professora do curso de graduação no Instituto Superior Politécnico da Cala. Secretária, Dácia Menezes, licenciada, professora do curso de graduação no Instituto Superior Politécnico da Cala. Orientador, Francisco Calvino, licenciado, professor do curso de graduação no Instituto Superior Politécnico da Cala. Para que conste, fica marcado a defesa pública para o dia 6 de outubro de 2022, às 13 horas, na sala C1 do Instituto Superior Politécnico da Cala. Muito obrigado, doutora Dácia. Agora o José Chimbalandongo Katimba tem a oportunidade de esgrimir os seus argumentos de razão para esta mesa e damos 15 a 30 minutos para poder expor e não pode exceder esse tempo. Então esteja à vontade, a mesa é sua. Boa tarde a todos. Excelência, senhor presidente da mesa de jurado, ilustres componentes da mesa de corpo de jurado. José Chimbalandongo Katimba é meu nome, estudante do Instituto Superior Politécnico da Cala, no curso de licenciatura em Psicologia. O nosso tema fala sobre a influência da cultura no processo de ensino e aprendizagem aos alunos da 5ª classe na escola primária número 13 de Olinda Rodrigues, cita na Chicalaxoloanga, no bairro São José. O presente artigo enquadra-se no âmbito de licenciatura em Psicologia no Instituto Superior Politécnico da Cala. O tema que se aborda já acima frisado. O que distingue dos outros homens este animal de que se ocupamos é a cultura, segundo a Brunhosa, em 1993. A diversidade que se aborda em torno da cultura, em muitos casos, se limita no pensamento de que devia ser a música, a literatura, artes, ou então a uma infinidade de habilidades desenvolvidas durante o percurso da existência do homem. Entretanto, sua perspectiva é muito mais ampla, considerando-se que a cultura pode ser concebida como tudo que o homem produz, segundo Oliveira em 2011. Se pode justificar o presente estudo devido às seguintes razões: o elevado número de alunos com insucesso escolar por causa da cultura, a desvalorização da cultura por parte de muitos professores ao longo do processo de ensino, a pouca produção de informações sobre a influência da cultura no processo de ensino e aprendizagem em Angola, cujo problema científico é como a cultura pode influenciar no processo de ensino e aprendizagem dos alunos da 5ª classe da escola primária número 13 na Chicalaxoloanga, cujos objetivos são gerais e específicos. Gerais, analisar a influência da cultura no processo de ensino e aprendizagem na escola em destaque. Específicos,
fundamentar teoricamente a influência da cultura no processo de ensino e aprendizagem aos alunos da 5ª classe na Escola 13, caracterizar a influência da cultura e ensino na escola em destaque, sugerir ações que promovam uma abordagem da cultura e o processo de ensino e aprendizagem. No primeiro capítulo, buscamos na etimologia o termo cultura. Ela provém do latim colere, o que vai significar plantar ou cultivar. E a Brunhosa, em 1993, definiu a cultura como sendo o processo de transformação operado pela sociedade na conduta individual do homem e ordem a dotá-lo de maiores possibilidades no respeitante ao sucesso de nível maior de adaptação e aproveitamento. Valores culturais são aqueles que apresentam um conjunto de crenças, idiomas, costumes, tradições e relacionamentos que identificam uma sociedade ou um grupo de pessoas. Valores e culturas. Valores são as qualidades ou características e princípios considerados positivos para as pessoas colocarem em prática e demonstrarem o melhor de seu modo de ser. A escola e multiculturalismo. Este termo, como é óbvio, deve caminhar de mãos dadas, já que a escola possui uma cultura própria e ela deve descobrir no seio dos estudantes ou então dos alunos que acompanham a diversidade cultural, porque cada criança vem de uma família ou uma tribo diferente. De acordo com o artigo 15 da Lei número 32/20 de 12 de agosto, o sistema de educação e ensino promove o respeito pelos símbolos nacionais e valorização da história, da cultura nacional, da identidade nacional, da unidade e integridade territorial, da preservação da soberania, da paz e do Estado democrático de direito, bem como dos valores morais, dos bons costumes e da cidadania. E o Kremer, em 1998, explana e explica que a escola que estiver interessada para a promoção da cidadania e da democracia deve sim pautar por uma conduta ou então por uma cultura própria. Forquim, em 1993, ele aborda ou destaca 4 acepções, 4 dimensões. A primeira é a tradicional. Nesta tradicional, ele refere que é a mais extremista, porque ela é unilateral, defende apenas uma única linha e não tem abertura para outras opções. Portanto, a segunda é a descritiva. Na descritiva diz que esta foi desenvolvida através das ciências contemporâneas, sendo elas a sociologia e a antropologia. E ainda adiciona dizendo que, ao longo dos tempos, quase que a educação era apenas centralizada, olhando no professor como único detentor de conhecimento, descurando o conhecimento trago pelas crianças. A terceira, que é a acepção identitária, portanto, ele sublinha e destaca que a cultura é tida como patrimônio de todo o povo e ela deve ser defendida e expandida. A universalista, esta transcende os limites daquilo que são culturas entre grupos ou sociedade, olha na sua generalidade. A filosófica, nesta, ela destaca que o homem, a cultura acima de tudo, e só o homem que pode produzir a cultura, e isto é o que o torna diferente de outros animais. Cultura e educação. A cultura faz parte do nosso íntimo, somos criados e propagadores da cultura, de forma que manifestemos de diversas maneiras. Mas o que é cultura e qual sua relação? Portanto, a cultura e a educação devem caminhar juntos porque trata-se tudo de ensinos. A única diferença que vamos encontrar é que a educação não utiliza metodologias científicas, portanto, enquanto que precisa ser moldado através do ensino pelos seus meios ou
sistema. A educação implica um esforço voluntário com vista a conferir aos diversos ou ajudar os indivíduos a adquirir as qualidades, competências, disposições que têm por seu destino. Portanto, haverá aprendizagem se haver esta sincronia e esse esforço conjugado por parte de todas as crianças. O professor é o agente principal da escola que atua sobre o processo de ensino e aprendizagem, e o seu papel é estimular a criatividade nos alunos para que estes alunos por si só possam caminhar e descobrir o seu eu. Vale ressaltar que os professores não conseguirão mudar a realidade em que estão, portanto, sem que não haja um trabalho coordenado a partir das próprias direções das escolas, comunidade, pais e encarregados de educação. No segundo capítulo, destaca-se o GIR quando dizia que um problema só será eventualmente terá uma sustentação científica caso esta concorra para a mudança ou então a aquisição de novos conhecimentos. A situação atual exige a coleta desses dados, buscou construir um questionário que possibilitou uma visão geral dos objetivos, bem como a problematização presente no contexto dessa pesquisa. E esta pesquisa foi efetuada na Escola Primária número 13 de Olinda Rodrigues, na Chicala Choloanga. A mesma é caracterizada da seguinte maneira: foi construída em 1982, à luz do Decreto Executivo 325/01, com uma estrutura conforme ilustra a tabela 1, sendo 2 gabinetes, um para o diretor e um para o subdiretor, 11 salas de aulas, uma sala de professores, arrecadação, 2 WC, um campo desportivo adaptado. 30 efetivos, incluindo o corpo administrativo, asseguram os trabalhos letivos naquela unidade escolar, sendo 86,6 são do gênero feminino. Na tabela número 2, colocamos o posicionamento do quadro do pessoal. 7 são administrativos, destes só 1 é masculino. Pessoal docente 23, só 3 são masculinos. Na tabela 3 temos a classificação por grau acadêmico, completo ou por completar. Ensino primário é 0, ensino primário 2, ensino secundário 0, ensino médio 14, bacharéis 14. No terceiro capítulo, falamos do questionário, onde tivemos que selecionar o primeiro e o segundo professor, bem como o diretor, e foi composta por 5 perguntas que foram respondidas, e elas, ao serem respondidas por esses 3 intervenientes diretos, foram de encontro e unânimes ao Marconi e o Presonto em 2010, quando definem cultura como a totalidade de atividades mentais e físicas que caracterizam o comportamento dos indivíduos que compõem um grupo social. No decorrer deste artigo, foi possível verificar a cultura escolar na construção da identidade da mesma, como também pudemos perceber uma preocupação e uma entrega total, quer seja do corpo administrativo, quer seja dos docentes, com vista a não descurar a cultura proveniente das diversas comunidades. No fim, deixamos recomendações para a direção da escola, que a escola promova encontros de sensibilização para a valorização da cultura, que os alunos sejam educados à luz da cultura, que o professor seja formado em matérias de antropologia cultural para elevar os níveis de conhecimento, que a comunidade seja a primeira ou a mais interessada ao transmitir valores e dar respeito no multiculturalismo. Muito obrigado. Passo a palavra ao professor. Muito obrigado, amigo José Chimbalangongo. Aqui não está escrito Ndongo. Então eu estou a ler como vocês escreveram. Não pode.
Tá bom, tá de parabéns pela exposição, a tranquilidade. Pode sentar-se, tá bem? E desenrasca ali uma esferográfica para poder anotar as questões que serão feitas pelo primeiro vogal, o Dr. Calou. Faz favor, doutor. Então, obrigado pela palavra que me é concedida aí da parte do nosso presidente, Dr. Apolinário Namaliongo. Na verdade, o tema que nos traz o nosso estudante José Chimbarandongo Katimba, o Katimba, é muito interessante quando fala da influência da cultura no processo de ensino e aprendizagem. Bom, um estudo de caso na escola primária número 13 de Olinda Rodrigues de Caratelohanga. Dizer que o título é sugestivo e são muito poucos que exploraram este tema nesta vertente. Afinal, a cultura influencia na aprendizagem. É interessante. Começo efetivamente por encorajá-lo para que este tema não pare por aqui, antes, pelo contrário, siga para o mestrado e doutoramento, porque achamos que é pertinente e, como é pouco explorado, que mereça este trato. Por conseguinte, entendemos que o seu trabalho, apesar de ter sido feito com esmero, ainda assim enferma de alguns reparos. Para começar, quando fala dos agradecimentos, tem palavras muito lacônicas, quer dizer, frases muito curtas. Eu não sei se do que tinha a esgrimir na linha de agradecimento só caberia neste quesito, neste pouco que está aqui. De qualquer modo, quando fala da questão do seu resumo, já agora, vemos que o seu resumo traz apenas duas palavras, que seriam três: cultura e ensino e aprendizagem. Um resumo como tal no que concerne, no que tange as palavras-chave, entendemos que faltariam as palavras, pelo menos, escola e Chicalateloanga, pelo menos, já que é o lugar onde fez a pesquisa. Também aqui dá para perceber que faltava uma página onde pudesse expressar as siglas e abreviaturas, porque já no resumo está ISPC. Para quem não sabe o que isso significa, como é que vai perceber? Entre outras, certamente, que é o Instituto Superior Politécnico da Cala. Ora bem, no que diz respeito ao índice, está lá a designação feita. Entretanto, a ordem como tal, em termos de estruturação, de esquematização, seria: não é primeiro capítulo, é capítulo primeiro. A numeração romana vem depois, tá bom? E assim para o primeiro, para o segundo e terceiro capítulos. Agora, quando diz aqui quarto ponto nesse capítulo, quarto capítulo no caso, conclusão, quinto capítulo, recomendações e assim por diante, alguma coisa não está bem ali. Em termos de uniformização e formatação, temos algum déficit. Neste trabalho, bom, isto continua depois para o resto para o teor lá para dentro. E então percebemos que quando vai para a página 14, por exemplo, está lá: cultura e o processo de ensino-aprendizagem. Este ensono é do verbo ensonar. O que é que se passa ali? E então, ao enunciar um título como tal, ou então enuncia com o artigo as duas palavras, tendo em conta o conector, ou seja, a cultura e o processo de ensino-aprendizagem, onde só cultura e processo de ensino e aprendizagem, por uma questão de conexão. Neste trabalho, na verdade, dá para perceber que a viagem foi sendo feita. Entretanto, quando chegamos no capítulo da metodologia, o Katimba traz aqui na página 25, por exemplo, algumas tabelas. Estas tabelas não revelam de onde que as tirou. Tirou-as de algum sítio, de algum livro, ou foram criadas por si? Fosse de algum livro, tinha de citar. Fosse da sua autoria, tinha de meter aí autor ou fonte. Quer dizer, podia pôr aqui
própria ou da sua autoria. São algumas das lacunas que encontramos neste trabalho. Quando fala da questão das recomendações, fala muito bem de facto, mas a minha preocupação é: estas recomendações são feitas para quem? Vamos às recomendações. Vamos lá. Vamos às recomendações no slide. Ok. Diz lá que a escola promova encontros de sensibilização para a valorização da cultura. Está muito vago. A escola não tem só o diretor. Agora, a quem se dirige esta recomendação? Ao corpo docente, à comissão de paz encarregada de educação. Sim, mas acontece que temos um foco. Alguém entendeu fazer a pesquisa sobre o tema em si. Então significa dizer que, se falarmos destes todos, estes são integrantes deste tema, mas há alguém que tomou a iniciativa, que é o ponto de convergência de todas estas atividades, que os alunos não sejam educados à luz. A luz tinha de ser contraído à luz da cultura, e assim por diante. Tudo o que está aqui está muito bom, mas alguém tem de levar essas atividades na praticidade, na concretização. Quem é? Então, se o senhor tem de dizer por meu intermédio e assim por diante, percebe? Podia até depois continuar com a conversa, mas relativamente ao trabalho estamos conversados, sim senhor. Então vamos às perguntas. Trago aqui, na verdade, 16 perguntas e vou fazer as primeiros 6, depois vêm as outras 10. Está bom? Aponte aí. Primeira: quando é que despertou para o tema em destaque? Quando é que despertou para o tema em destaque? Vamos ir para a segunda. O que é a cultura para si? O que é a cultura para si? Certo? Terceira: como é que a cultura influencia no processo de ensino e aprendizagem? Como é que a cultura influencia no processo de ensino e aprendizagem? Vamos ir para outra? Quarta: quais são as nuances fundamentalmente culturais que interferem no processo de ensino e aprendizagem? Quais são as nuances fundamentalmente culturais que interferem no processo de ensino e aprendizagem? Podemos avançar? Quais são as nuances fundamentalmente culturais que interferem no processo de ensino e aprendizagem? Quinta: aponte a ligação entre a cultura escolar e o multiculturalismo. Aponte a ligação entre a cultura escolar e o multiculturalismo. Já? Sexta: como é que o professor contribui na construção da identidade cultural
da escola. Como é que o professor contribui na construção da identidade cultural da escola? Certo? Sim, certo. Uma sétima pelo menos, desquebra. Para depois irmos para outro bloco. Para as outras 9. Então, nesse caso, são 16. Uma sétima, né? No contexto da Chikala Cholowanga, né? Um meio rural, né? A preocupação dos pais encarregados de educação não tem que ver com a escola, mas sim com a agricultura. Certo? Como é que traz aqui a temática da cultura na escola? Se aquele meio é para o imediato, que as crianças vão à lavra para que venha já o milho, o tomate, para venderem lá na quinta-feira. Não é assim então? Então, ainda chega por agora. Faltam 9. Gostava só, não fiquei muito bem claro aqui na sexta, não concluí. A sexta, como é que o professor contribui esta? Sim, sim. Na construção da identidade cultural da escola. Trouxe este tema no seu trabalho, né? Pois, gostaria de saber um pouco mais sobre o assunto. Tá bem, mas esta aqui é a outra, a ver com a escola, mas sim com a sétima, professor. Sim, a pergunta é, né? Tendo em conta o contexto em que fez a pesquisa, né? Na Chikala Cholowanga, que é o meio rural, a preocupação lá, porque é o meio onde se pratica a agricultura, a preocupação não é com a escola, é com a lavra, para que saia o milho, o tomate e a cebola para se vender já. Como é que traz como problema a cultura influenciar na escola? Foram percebidas as questões? Estão claras. Tá bom. Agora podemos passar para a segunda avogada, a doutora Alice. Obrigada, presidente. José, está mal escrito. Amado José, tua apresentação foi boa. Deu para entender que tens conhecimento do seu tema. Como é sabido por todos nós, né? Todo um cidadão tem uma cultura, né? O que nos difere de um povo ao outro, de uma nação a outra, é a cultura. E isso é sabido por todos nós. Ok. Então, quais são os principais elementos que diferenciam, que desempenham a cultura? Principais elementos que desempenham a cultura. Principais elementos que desempenham a cultura. Qual é o contributo que o seu tema trará naquela área para os docentes daquela área? A cultura tem influência para si no processo de ensino e aprendizagem? Se sim, justifique. Se não, também não justifica. Se não, não tem por que justificar. Tem influência no processo de ensino e aprendizagem?
Se sim, justifica o porquê. Tipo de letra. Debruça-se sobre cultura e conhecimento. Cultura e conhecimento. Fale de algumas culturas. De algumas culturas constituídas a partir de relações recíprocas. Só fica para depois. Tá? Ok, obrigada, presidente. Muito obrigado, doutora. Amigo, deu para anotar as questões da doutora. Tá bem. O presidente não faz questões, muitas questões, mas faz algumas. Do ponto de vista da apresentação, enquanto apresentador, estavas muito bem. Só acho que os slides estão muito pesados. Aqui na apresentação, isso antigamente chamava-se data show, é para dar mesmo show. Então não pode ter lá muitas palavras. Agora, outra questão, eu gostaria, não sei se estás em altura de nos explicar, aí eu quero que me explique problema científico, o objetivo geral e o terceiro objetivo específico. Aliás, o segundo objetivo específico. Problema científico. Problema científico. Objetivo geral. Depois, segundo objetivo científico. Aqui não vais me explicar, porque alguma coisa não vais conseguir às vezes responder. O que eu quero é você voltar a ler, depois ver se na tua cabeça isso entra, se está bom ou está mal. É só o que você vai me responder, tá bem? Você vai me responder que está bom ou está mal. Chega. Essa não é pergunta, isso é uma questão de observação. A minha questão é possível, pode começar a anotar, é possível existir indissociabilidade entre cultura e educação? E como dentro de minutos é provável que sejas doutor, gostaria que na minha pergunta, que é essa e única, não utilizasse a expressão andam juntos. Eu não gosto. Eu é que não gosto. Busca uma expressão sinônima ou sinonímia que casa melhor. Você é doutor, tá bem? Mas estamos juntos. Passo a palavra à doutora Dácia, por favor. Obrigada, senhor presidente. Terminou de apontar as questões, né? Bem, o candidato tem a escolha de respondê-las já ou ter 10 minutos para refletir melhor nas respostas das questões colocadas. Fico com os 10 minutos.
10 minutos? Tá bem. Com muita calma e tranquilidade, vou começar por responder às questões. A ordem você que sabe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por responder às questões que foram colocadas pelo senhor, então, primeiro vogal. A primeira questão, bem, quando é que me despertei para o tema em que eu trago? Portanto, eu despertei para o tema que eu trago aqui desde o momento em que dei conta que a escola, ou então aquela escola em particular, é um espaço que recebe crianças de diversos pontos e cada criança traz consigo uma cultura diferente, fruto do que recebeu na primeira ou então na fase pré-escolar, isso é, na família. A segunda questão é para definir o que é a cultura para mim. Bem, para mim a cultura é o conjunto de hábitos, costumes que identificam ou distinguem um povo do outro. A terceira questão é para dizer como é que a cultura influencia no processo de ensino e aprendizagem. De facto, sim, aí trata-se de dois mecanismos de transmissão de conhecimentos e valores. O que difere é a cultura é por meio não convencional, ou seja, por meio de transmissão oral e sem a comprovação científica. Já o ensino é um sistema organizado que tem métodos próprios para a transmissão de diversas matérias. A quarta questão é para dizer quais são as nuances fundamentais. Desculpa, ainda com relação a esta, como é que a cultura influencia o processo de ensino-aprendizagem, não percebi muito bem. Sim, senhor. Ajude-me só. Tá bem, professor. A cultura influencia sim no processo de ensino e aprendizagem. Por quê? Uma coisa é a cultura, que a criança aprende na idade pré-escolar, no seio familiar, e o ensino é o que vai encontrar já na escola, porque o ensino carece ou então o único capaz de transmitir, de ensinar, é o professor dotado de tais matérias de transmissão desses conhecimentos e valores. É esta a influência. Quando a criança receber a transmissão na família, ele pode carregar para o seio ou então no meio da escola algumas atitudes ou comportamentos que podem chocar com o que se precisa no ensino. Não sei se... Tá bem. Pode continuar. Tá bem. As nuances fundamentais. Quais são as nuances fundamentais? Não, amigo, não são nuances, são nuances, simplesmente. Nuances, obrigado. Sim. Quais são as nuances fundamentalmente culturais que interferem no processo de ensino e aprendizagem? Uma dessas nuances, eu busquei mesmo aqui o gênero. Portanto, só o facto, sabe-se muito bem, que há algum tempo para cá, quase que era impossível as meninas irem para a escola. Era um mito, por força da própria cultura. E os rituais, sobretudo o ritual do Otinganji, há períodos em que as crianças abandonam a escola porque devem ir para a circuncisão e ficam algum período, e durante esse período perdem matéria e há interrupção na continuidade da recepção de matéria. A quinta questão fala para... Olha só, vamos já encurtar as coisas. Ali mesmo, suponho que também responderia já a suposta penúltima pergunta. Porque quando falamos da questão da... Aliás, estamos na Chacala Chololanga. Exato. Na Chacala Chololanga, como é uma área agrícola, então as crianças, mais do que irem para a escola para que aprendam a ler e a escrever, como cantou bem o Padre Calu, é meu amigo o Padre Calu. Diz assim, o mano levante com a escola, vai cair lenguice com tanca, com soneia. Então, quando diz assim, olha, para mim, na Chicala, os filhos, mais do que irem para a escola, devem ir à lavra, porque é da lavra onde vem já o produto acabado, digamos, né? O imediato. Sim, professor.
é cultura. Sim. Né? É sim. Então como é que também interfere isto? Interfere sim. Porque só o ensino é que vai garantir o crescimento e desenvolvimento, quer seja no seio da própria família e da comunidade que lhes acolhe. Portanto, se os pais continuarem com este pensamento de que só a lavra, porque precisamos já comer, portanto, o município, a família não vai crescer. O homem não formado, portanto, cria dificuldade. Então não é só o ensino, é o ensino e a aprendizagem, porque é um binômio inseparável. Pronto. Sim. A quinta questão era para falar sobre a ponte que liga, a ponte de ligação entre a ponte, a ligação, apontar. Exatamente, a ligação escolar, a cultura escolar e multiculturalismo. Não sei se apontei bem, exatamente. Como ia dizendo, a escola tem uma cultura própria, seguindo ou obedecendo aquilo que é a orientação da sua entidade patronal, que nesse caso é o Ministério da Educação, que define e traça linhas de que é o tipo de alunos que devem ser formados, devem ser esta, em função dos perfis que o Estado desenha. E a mesma escola não pode se excusar de que está no meio social, trabalha para a sociedade, e cada indivíduo, cada família tem sua postura, né, dentro dessa sociedade, e esses filhos vão para a escola. A escola, então, deve, sim, ter essa capacidade de identificar as diversas culturas que são manifestadas ali nesse recinto e acomodar para dar um tratamento comum e mais certo. A sexta questão é para falar como é que o professor contribui na construção da identidade cultural na escola. O professor contribui para a construção da entidade cultural na escola. Identidade cultural na escola, obrigado. Através da mediação. Ele que lida diretamente com essas crianças, já que ele é o elemento principal sine qua non no processo de transmissão de conhecimento. Então, vai receber crianças de diferentes pontos e cada criança vai manifestar o seu sentido de comentar aquilo que aprendeu no seio familiar, mas o professor deve, então, acolher todos. Então, é esse contributo que o professor deve ou que vai trazer. Não sei se posso avançar. Eu esperava, eventualmente, que aflorasse a questão da identidade como uma nova cidadania, né? Quer dizer, naquele meio em que outros hábitos e costumes, quem já vai poder vai recebendo para enriquecer o seu conhecimento e a experiência que traz de casa, né? Já que é uma nova dinâmica de socialização. Bom, mas não está muito longe daquilo que se esperava. Entretanto, esta identidade cultural não é só trabalho do professor, é trabalho de todos os agentes que influenciam e interagem com a própria criança. Se bem que a escola é o lugar onde a criança passa mais tempo. Por conta disto, então tudo concorre para a modelação desta criança, já que ela aprende mais com o que vê do professor do que propriamente daquilo que o professor pode dizer. Os exemplos arrastam. Estamos juntos? Ok. Portanto, a sétima é esta aqui já. Assim mesmo. Cheguei ao fim das questões que o senhor doutor me tinha colocado. Então, passo para as questões que a segunda vogal me colocou, a doutora Ana Chueca. A primeira questão era para dizer quais são as principais, ou então, os principais elementos que desempenham a cultura. Só os homens, porque só o homem tem cultura. Aliás, isso é que torna o homem diferente de outros animais. Sim. Está bem, professor. A segunda questão é para falar qual é o contributo que o meu trabalho vai levar ou então trará para os docentes daquela área. Primeiro é que este trabalho servirá para a consulta permanente desses professores
em que também, dentro das suas planificações, adotem o modelo de planificação conjunta, para se extinguir aquele princípio que nos referimos já atrás, de que só o professor era considerado o centro do saber. A terceira questão... Desculpa, e como é que eles vão fazer se não têm acesso ao material? Eles não estão aqui neste momento? Sim, sim, professor. Sim. De facto, este trabalho investigativo, como tem mesmo fim último o consumo das comunidades, portanto, nós vamos levar. E eles vão é um meio de investigação permanente que estará disponível, à disponibilidade deles, com certeza poderá despertar algum conhecimento a eles. Okay. A terceira questão é a cultura. Se a cultura tem influência no processo de ensino e aprendizagem. Tem, sim. Porque ambos concorrem para a construção de um homem, quer seja a instrução pré-escolar e a instrução escolar. A quarta questão é para debruça-se sobre cultura e conhecimento. Cultura é uma herança, e sobre a herança, e nesta matéria, quase que o cidadão, o indivíduo, não pode opinar. Ele herdou. Se a cultura aqui nesta comunidade não se pode assobiar na hora 18, então você não pode opinar o diferente. Já o conhecimento são valores que o homem vai adquirindo no seu dia a dia, e ele tem oportunidade de opinar, concordar ou discordar. A quinta é para falar de algumas culturas. Fale de algumas culturas. Não fiz a pergunta, mas suscita uma curiosidade. Tá bem. Quando diz que na cultura ninguém pode opinar, Sim. eu ainda discordo, gostaria de perceber um pouco mais. Porque, vejamos uma coisa, naquilo que é o contexto do AMBO, em conexão com o Paz da sua infância, dizia que o AMBO Calunga, por exemplo, era canibal, né? Comia pessoas. E isto é um contravalor para aquilo que são nossos usos e costumes. E a pouco esta tradição, esta cultura, estes hábitos, esta prática desapareceu. Significa dizer que o homem pode opinar de alguma maneira, quando alguma coisa vai contra aquilo que são os princípios ético-morais ou em defesa da vida, vai contra a defesa da vida, naturalmente a gente pode fazer e desfazer, ou seja, poderíamos falar da questão da aprendizagem, né? Que o homem aprende a desaprender para aprender a reaprender, e vai aprendendo sempre. Então significa dizer que é um ponto de convergência e de divergência entre a cultura e o próprio conhecimento em si. Já que o conhecimento é construído por intermédio de homens e técnicas, métodos, enfim. Certo, professor. Obrigado. A quinta é para falar de algumas culturas a partir das relações recíprocas. Bem, através das relações recíprocas, de facto eu destaquei aqui alguns fatores que dali podem surgir, que é a própria formação acadêmica. Há regiões, há tribos ou famílias em que no seu seio é realmente proibido que uma jovem se forme ou então vá para a escola, senão vai buscar alguns hábitos que virão contradizer a nossa origem, os nossos valores culturais ao nível da família. Mas através de interrelacionamentos entre os outros, pode buscar outra experiência ali, não. Portanto, é um dos fatores. O outro é o modo de vestir. Vê-se sobretudo a cultura religiosa, há vestimentas em que para uns não dá, para outros dá. Mas há quem vai buscar na experiência. Bem, um outro exemplo global mesmo é a própria aculturação. Se assiste, sobretudo no seio da juventude, muitos dos jovens buscam o estilo de vestimentas que quase que nada tem com o nosso AMBO ou então a angolanidade. E o idioma. Há tribos em que quase que ficam retidos naquele tipo de... Mas através da interação
podem adquirir outros conhecimentos. E assim cheguei ao fim das questões da doutora Celeste. Obrigado. Sim, obrigado. Isso é tradição. Sim, obrigado. Força da expressão. E já ao presidente de jurado, bem, são contribuições que anotei. E a outra questão já que se coloca é se é possível indissociabilidade entre a cultura e a educação. Não. Não é possível, por enquanto uma complementa a outra. Portanto, a lei de a cultura e a educação não é possível a dissociabilidade. Bem, sim, era esta questão. Tá bom, obrigado. Eu queria que dissesses quer outra transmissão de conhecimentos. Pode sentar, era só isso. A resposta corretíssima. Tá bom, amigos, Chimbalandongo. Tá bom. Nós vamos continuar com a sessão, mas pedimos a todos que saiam por alguns minutos. Dentro de 5 minutos voltaremos a chamar. Vamos agora discutir a nota, por favor. Live. Eu também o que estou a falar. Bem, mais uma vez sejam bem-vindos, né? Vamos à leitura da ata. Aos 6 do mês de outubro de 2022, às 13 horas, em sessão pública na sala C1 do Instituto Superior Politécnico da Kaala, na presença do corpo de júri, presidido pelo professor Apolinário, pelos examinadores André Calupesi e a Nashiweka Alice, o orientador Francisco Calvino, o candidato José Katimba, apresentando o tema Influência da cultura do processo de ensino e educação e aprendizagem nos alunos da 5ª classe da Escola de Olinda Rodrigues Chicala, como requisito curricular indispensável para a conclusão do curso de graduação em Psicologia. Após a reunião em sessão reservada do corpo de júri, deliberou e decidiu pela aprovação do referido trabalho com a nota de... Mas, para essa nota valer, né, tem algumas observações que o candidato tem que apresentar dentro de 15 dias ao departamento para podermos validar a nota. Observações: melhorar o resumo, uniformizar e formatar o trabalho, melhorar os erros ortográficos, escrever as fontes das tabelas, identificar para quem se dirige as recomendações e reavaliar o problema e os objetivos. Continuando na mesma senda de notas, não notas, né? O estudante José Katimba foi aprovado com a nota de 16 valores. Não tem sido normal, mas também é normal. Nós pedimos ao senhor José Manel
por favor, para coroar o teu menino. Sim. Muito obrigado. Obrigado. Sim. Obrigado. Obrigado. Tá no live. Esse telefone é por Obrigado. Tá certo. Acreditamos que o tutor não está triste e o tutor pode tecer algumas considerações. É só na ordem de mais velho, não mais velho. Tá bem. Eu acho que não tenho muitas palavras, simplesmente agradecer ao corpo de júri. Hoje é daqueles dias que senti-me também naquele frio da barriga. Fico sentado aqui, ontem fiquei sentado aí a ver o frio da barriga dos outros orientadores e hoje vi o meu frio, né? Porque o desempenho do candidato é também o desempenho do orientador. Então, aos meus colegas, meus professores que tiveram o cuidado de acompanhar a apresentação da monografia do José, eu agradeço o trabalho feito e o reconhecimento pelo seu trabalho. E ao José desejamos parabéns e agradeço sobretudo pelo empenho e desempenho. Valeu a pena o sacrifício que tem estado a empreender. Vai saindo da Chicala para o Ambo, naqueles momentos em que eu te digo agora vem na hora X, domingo tem de abandonar a família para nos encontrarmos. Então parece que é um sacrifício que valeu a pena. Então, muito obrigado a todos que o acompanham e que não pare por ali, que faça sentir o seu trabalho lá na comunidade. Estamos juntos, como o administrador está aqui, vai te ajudar a fazer acontecer o seu trabalho na comunidade. Muito obrigado ao corpo de júri, senhor presidente da Malhongo. Tá bem. Sim. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vida e proteção, seguida aos pais que ontem tiveram um bebê, hoje um licenciado, um psicólogo. Aos meus sogros também, por terem me dado uma esposa que em todos os momentos lutou ao meu lado. A minha esposa, que teve que aguentar tanto sacrifício, ausência prolongada do marido, até 1 hora, 2 horas, às vezes não chegou lá na Chicala. Ao irmão Zé Manel, que desde pequenos sempre nos acompanhou, hoje como prova está aqui, sempre nos indicou, nos incentivou, despertou em nós e nos serviu sempre de modelo e, portanto, o meu agradecimento. A outra família, porque se tiver que citar um por um, o meu avô pode ter que consumir o dia todo o apoio que prestaram, todo o sacrifício, aquela ausência que notavam, acredito eu que hoje já não poderão voltar a notar. E com certeza servirei melhor no vosso seio. Bem, eram essas palavras e o meu muito obrigado. E aos filhos também, representados pela mais velha lá no fundo, né? O pai que quase que sempre nunca ajuda nas tarefas. Portanto, tenho dito. Ok, muito obrigado, tá? De parabéns à família, à instituição e à província, ao país. Idem em paz, estejam bem. Vamos saudá-lo, né? Exatamente. É o Catimba, agora já é o doutor Catimba, né? Aquelas viagens aí a Chicala de noite resultam.
Vamos desfrutar, né? Está ligeiro. Desculpa. Os bons propósitos. Doutor Catimba, na verdade, instrutor, é verdade. Ilustra. É verdade. Já não terei boleia, né? Não, a boleia está sempre aí, professor. Você terminou, meu? Claro, isso. Agora, sim, tira só uma, eu... Sim. Só eu? Peito. Sim. Tutor que agora parece que só eu ainda e o tutor. Ambos os dois. Orientando. Ambos os dois. E eu ressalvo, se não fosse o esforço e o empenho do meu tutor, não teria a nota que consegui hoje. Não, mas já ressalvei o meu tutor, doutor Calvino. Sim. E as colegas também. Obrigado. Beijo. Obrigado. Obrigado. Os colegas que à noite têm empurrar o carro. Muito obrigado. Oba. Essa é mais rápido. Yeah. Espera, vou meter a coroa. Vira aqui. Tá cansado? Muito obrigado, muito obrigado. Viva, viva. Obrigado. Vamos tirar foto da Sim. Comiendo coco. Tchau. Sim. Yeah. Exato. Essas são mais rápidas. Yeah. Viva! Nossa. Já? Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim. Yeah. Tá. Muito obrigado. Tira a foto. Tá bem. Aham. Isso. Conta, põe aí. A beca não está fácil. Decolou lá. Agora vamos fazer a Não, a outra, não. Aí. Vamos continuar lá fora, vai entrar outra pessoa. Isso. Vamos tirar. Agora encosta aqui. Não, mais uma só. Isso. Viva! Yeah. Isso. Sim. Não pode. Sim. Sim. Puxa, dá calma. Naquele momento as palavras fogem. Deixa eu mandar o secretário. Sim.
Muito obrigado. Depois vou sempre. Ele minha comida administrada. Obrigado. Então, hoje por hoje não terminamos ainda, mas estamos lá. Exato. Tentar fechar aquela outra parte. É melhor terminar. Sim, senhor. Não incomoda. Com certeza. Também. Sim, senhor. Eu vim lá por ver. Passar em casa sem trabalhar. Não está no falta a saudação do MC. Mato que me pode assim mesmo, é verdade. Também deu para coroar a obra, né? Sim. E esperamos que foi um incentivo Obrigado. para a unidade e doutoramento. Nós temos um expressivo de interesse e muitas vezes vamos nos perder lá no Exato. Aí, viva, viva.
Nas vestes de estudante, hoje assim, foi o último dia de pisar aqui como estudante. Exatamente. Exatamente. Como docente, como não sei o quê. Viva!
Para a saúde do casal e dos filhos, enfim, para tudo de bom, confiando no próprio Criador, vamos todos para cima, não é? Sim, senhora. Agora vamos, não é? Descemos um bocado. Agora sim vamos para a direita no London, não é? Sim, senhora. Agora vamos para a esquerda no Lumbungulu, não é? Sim, senhora. Agora chegamos no 27 e ainda vamos sentar um bocado. Agora para a boca.